vamos seguindo. Mévio aceita defender um cliente. Aceita defender um cliente. Após ampla pesquisa, verifica que a legislação ordinária não acolhe a pretensão dele. Elabora, pois, a tese de que a legislação que não permite o acolhimento da pretensão do seu constituído padeceria de vício de inconstitucionalidade. Na realidade, não é do seu constituído, não é do seu constituinte. Constituído é ele. E recomenda que haja o cumprimento da referida norma. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar: a situação é permitida diante do possível vício, eu acho que é levantado pelo advogado. Veja só, essa foi uma questão de uma certa dificuldade, porque vocês teriam que ler todos os 29 incisos do artigo 34 que tratam das infrações disciplinares. O inciso 6 do 34, literalmente, veda ao advogado advogar contra literal disposição de lei, mas diz também que se presume a boa-fé quando esta advocacia, né, for fundamentada ou em inconstitucionalidade, ou em injustiça da lei, ou em pronunciamento judicial anterior. Tá? Presume-se a boa-fé. Advogar contra a literal disposição de lei é infração disciplinar. Mas há uma presunção de boa-fé quando se advoga contra a literal disposição de lei, mas se argue que esta lei, que aquela lei, se aplicada, que a lei seja inconstitucional, são as alegações, né, de inconstitucionalidade da lei, a suscitação de que a lei, se aplicada, seria uma lei injusta, ou que haja um pronunciamento anterior, a tese aqui é defendida pelo Dr. Mévio, vamos supor que existisse um pronunciamento judicial anterior e esse pronunciamento judicial fosse, né, imagino que existam situações que isso possa ocorrer, um pronunciamento que violou o dispositivo de lei, mas ele está fundamentado num pronunciamento judicial anterior. Assim, essa questão da alegação da inconstitucionalidade da lei é uma coisa muito antiga, né, em termos de direitos do advogado e de infrações disciplinares. Né? Na vigência do Estatuto anterior, da 4215, de 63, ainda se falava, não era só na inconstitucionalidade da lei, se dizia, além disso, hoje é mais abrangente, se dizia na injustiça da lei se aplicada ao caso concreto. Aí tiraram se aplicada ao caso concreto, que também seria redundante, e deixaram na injustiça da lei. Então, advogar contra a literal disposição, nos termos em que está aqui, em que Dr. Mévio, ele elabora uma tese, isso caiu inclusive no último exame também, uma tese de inconstitucionalidade a respeito de locação, me parece, numa ação de despejo. Ele levanta uma tese, evidentemente, ele vai ter que fundamentar a tese dele, né? Ele não vai fazer uma peça dizendo a lei é assim, a lei aplicada aqui é inconstitucional. Não, ele tem que defender uma tese, fazer uma peça defendendo a inconstitucionalidade daquele dispositivo de lei. Né? Até porque a gente sabe que existem declarações incidentais de inconstitucionalidade. Né? Você tem uma determinada lei, defende seu cliente, e você entende que aquela lei é uma lei inconstitucional. Você vai, se não estava pensando em ir, agora vai, né? Porque deve, você vai elaborar uma tese de que aquela lei é inconstitucional, deve ser declarada.
a inconstitucionalidade dela incidente tanto, né? A chamada declaração incidental de inconstitucionalidade. Né? Isso afasta a tipificação da conduta tida como ilícita no âmbito da OAB, no âmbito das infrações disciplinares capituladas no artigo 34. Então, a situação de Mévio, ele suscitou, ele levantou uma tese, fez uma peça com a tese de que a lei era inconstitucional. Se caracteriza a hipótese de postulação com má-fé. A gente já viu aqui que no 34.6 está escrito ao contrário, que presume-se a boa-fé quando o advogado, advogando contra a literal disposição de lei, argue a inconstitucionalidade dessa mesma lei. Mesmo sendo a lei eivada de vício, não seria possível presumir a boa-fé. Se vocês lerem, como a gente já leu aqui, o 34.6 está escrito com todas as letras que a boa-fé, aliás, isso é um princípio de direito, né? A boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. Então, presume-se a boa-fé do advogado quando ele advoga contra a literal disposição de lei, desde que seja fundamentada na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Ao pleitear contra a expressa disposição de lei no caso referido, presume-se a má-fé. Eu vou dispensar de comentários que a gente já falou a exaustão.